A Renata Gonçalves, Marcílio sempre ajudando a população e correndo atrás dos direitos dos funcionários públicos. Tá feito o registro, Renata, obrigado pela sua participação. E a Renata, Geraldo, é uma dessas meninas que participaram do concurso. De 2007? Eu vi que Renata Gonçalves é ela. Ela participou do concurso e ela procurou de todas as formas que a gente entrou em contato com a Câmara. A Renata sempre acreditou muito na Câmara, entrou em contato com a Câmara, tentou que a gente resolvesse a situação, mas infelizmente a Renata sabe que não dependia da gente, era uma decisão vinda por lei e eles foram julgados à revelia, não teve uma defesa, a prefeitura não preocupou em defender na época sobre esse processo. Então é uma guerreira que ela vai se manter lá, mas também está perdendo seus direitos. Então, Renata, eu tomara conversei que a gente consiga recuperar isso aí. Outro dia aqui com a Tânia, que é a presidente do sindicato, e o Marcos, que é o assessor jurídico, Marcos Penido, e eu estava falando, até falei com o Marcos, que é advogado, falei, ó, se tem um erro nessa história toda, não é, por exemplo, de uma pessoa que saiu lá do Vale do Jequitinhonha, que está distante daqui, que veio para cá para participar. Que eu penso, Marcílio, que a pessoa não ia sair de uma distância dela. Tem outras, estou citando só um exemplo. Foi a prefeitura. Para sair de uma distância dela, para vir aqui só para participar de um processo seletivo de uma contratação temporária. Ninguém ia vir para isso, não. Ia vir para um concurso público. Porque não tinha sentido você sair de uma distância longe, mudar sua vida totalmente, vir para uma cidade desconhecida para um processo seletivo de alguns meses, por exemplo. Ninguém ia fazer isso. Veio porque veio acreditando que era um concurso público. E o concurso foi feito à época do Zezé. E aqui eu não estou colocando culpa em ninguém, mas o fato é esse, era na época do Zezé, que era prefeito, mas houve um erro na nomenclatura. Em vez de colocar concurso público, colocou processo seletivo, não sei, e o Marcos, o assessor jurídico, até concordou, que o erro, se tem um erro nessa história, e o erro é da prefeitura. E eu já ouvi de outras pessoas também que quando há um erro nesse sentido, a decisão da justiça tem que ser pró-réu, ou seja, no caso, pró-servidores, porque não foram eles que cometeram o erro. Segundo, eu já ouvi muitas coisas. Então, quer dizer, mas como você fala, foram julgados lá à revelia, ninguém defendendo, e sem defesa fica mais difícil, né? Eu acho que faltou um acompanhamento jurídico da prefeitura nessa parte, na questão deles, de estar dando assessoria maior, até mesmo falar para eles, sabe, que eu acho que são os maiores interessados, falar para eles o que estava acontecendo, para que eles pudessem ter contratado um advogado e fizesse a defesa deles também, né? Não tiveram oportunidade quando eles contrataram um advogado para poder cuidar do que estava acontecendo, já tinha sido julgado, aí já não adiantava mais nada, já tinha perdido os direitos naquele momento, né? Então, assim, é muito sofrido o que está acontecendo com eles aí, a gente sente, a gente se coloca no lugar deles e vê que há poucas horas atrás você era efetivo, sua vida estava determinada, você, como você diz, você veio lá de longe, de outra cidade, mudou para Paradiminas, se estabilizou em Paradiminas, constituiu família às vezes aqui, né? Tem muita história, comprou casa, namorou, aqui, casou, tem filhos. Aí de repente, de uma noite pro dia, chega para você que você perdeu a estabilidade, você hoje não tem estabilidade mais, nós vamos estar renovando o contrato, mas todo ano tem que renovar. A situação da pessoa muda totalmente, né? Totalmente. Então, assim, o erro foi da prefeitura na época, não ter errado no concurso. A Câmara, quando eu falei aqui, tentou corrigir, tentou votar, mas sabíamos que podia ser questionado. Na época, me lembro do Gustavo falando ainda, ele levantou e falou assim, olha, vou votar. Aqui tá cheio, vou votar, mas eu vejo que lá na frente a gente pode ser cobrado pela ilegalidade de estar tentando resolver pela Câmara. E ele tinha razão nessa questão, acabou. A gente sabe que denúncias, pessoas para denunciar e fazer esse tipo de coisa não falta, né? E alguma denúncia foi feita e a justiça tomou as providências e foi desfavorável aos funcionários. Tomara que encontre um caminho, porque se você analisar o próprio decreto também, que regularizou a situação, a própria sindicato já está contestando ele. E se você olha pelo que foi dito no dia que foi apresentado, que estava na presença do prefeito Inácio Franco, o presidente da Câmara, Délio Alves, o vice-prefeito Luiz Lima e a procuradora do município. Estavam lá no dia que foi resolvida essa questão. Aí já tem gente que diz, olha, a estabilidade desses 64 servidores era até só a página 2. Porque se muda o nome Estratégia de Saúde e Família para outro nome qualquer, que seja outro nome que tem a ver com saúde da família, mas não é mais Estratégia de Saúde e Família, já mudou tudo. Muda tudo. Entendeu? Então é por isso que a estabilidade deles é até a página 2.